Boa noite. Começamos, então, esta última sessão de trabalho, que vai discutir uma agenda para a constituição de uma rede de pesquisa dos territorialistas e também uma agenda de contribuições para a formação do CISAL, que é um sistema de informação para o planejamento territorial latino-americano. E hoje temos a oportunidade de estar aqui justamente com os membros da nossa comissão organizadora. Não todos, mas uma boa parte dos membros está aqui presente, então a gente vai poder fazer um debate. E pensando, né, nessa escala de trabalho, que é uma escala latino-americana, como ontem nós conversamos no final da sessão sobre os mapeamentos participativos e as cartografias sociais. Então, eu queria destacar dessas sessões que houve nos dias anteriores, primeiro, falar da professora Tatiana Anazawa, da Unicamp, trouxe uma bela experiência de pesquisa e extensão de um diagnóstico socioterritorial participativo aqui em Campinas, e também a doutora Tuane Xavier, do Centro de Estudos da Favela, nos mostrou uma série de projetos que estão sendo feitos, entre eles o BDC Favelas, que combina esses dados de sensoriamento remoto com imagens de drones para analisar as favelas brasileiras. Então, são duas iniciativas interessantes. E ontem nós tivemos uma mesa, uma sessão de trabalho muito rica também, e com a participação do professor Salvador Carpe Júnior, do Instituto de Geociências da Unicamp, e ele mostrou toda a sua experiência com os mapeamentos participativos, e foi muito, pelo menos para mim, né, foi um aprendizado, né, de que já existem uma série de iniciativas, inclusive até de um observatório de mapeamentos participativos no Brasil, e que podem ser contribuições bem claras para a formação do CISAL. O professor Salvador ele comentou também sobre que essas experiências reforçam, né, essa necessidade desse diálogo entre o conhecimento técnico e os saberes populares. E a professora Vera Plácido, também, aqui da PUC de Campinas, falou de uma forma muito bonita sobre a metodologia da cartografia social, que valoriza identidades, vínculos afetivos e as demandas concretas dos moradores. E nos deu o exemplo do estudo na região de Campo Belo, em Campinas, que ilustrou bem essa perspectiva, né, de como é que se vê a região, uma região precarizada, vista de fora, muitas vezes marcada por estigmas, por preconceitos, e como é vista o lugar de dentro, onde você percebe redes de solidariedade, redes comunitárias, redes familiares de apoio, conquistas. Também falou sobre a rua como qualidade, um tema que a gente vai falar mais adiante aqui. E eu tenho a impressão que as contribuições também que a professora Vera nos ofereceu também podem ser um ponto de partida para a montagem do sistema de informações. E também o professor Salvador comentou sobre o Green Map System, é uma iniciativa de mapeamento colaborativo e participativo ambiental, que já existe, que envolve, enfim, projetos de comunidades do mundo inteiro, e também um observatório que ele mesmo participa aqui no Brasil, uma rede, que é uma rede chamada Observatório de Mapeamentos Participativos, e que reúne experiências feitas aqui no Brasil.
também acho que é uma boa referência para nós. Então, enfim, só fiz essa abertura para dar um contexto. Então, eu queria aqui já apresentar aqui a nossa mesa. Então, primeiramente, agradecer a presença do professor Manuel Lemes, e que também me convidou gentilmente para ser coordenador dessa atividade. Também agradeço a presença do professor Pablo Ligroni, da UDELAR, do Uruguai. A professora Carmen Ledo, também, da Universidade de São Simão, também muito bem-vinda. E a professora Silene, da Univap. E a professora Carmen Silveira, da Fiocruz. Então, agradeço a todos a presença. Ontem, Manuel, a gente terminou falando com muito entusiasmo das ideias que foram saindo no final da sessão. E eu até anotei aqui, você tinha comentado sobre essa possibilidade de que o CISAL seja não simplesmente um banco de dados, mas um repositório de dados que estão dispersos na América Latina. Não é isso, Manuel? Eu passo a palavra a você. Obrigado, Simar. Só um detalhe, a Silene, desculpe falar no seu nome, Silene, sem lhe avisar, mas é que eu lembro que a Silene é da Univap, né? Universidade do Vale do Paraíba. Onde está o INPE? Né? Sim. E a Univap tem pelo que eu sei, não é? Tive alguma experiência na Univap, tem uma aproximação bastante intensa com o INPE, pelo menos tinha, né, Silene? Acredito que ainda mantenha, né? Eu acho que o INPE também é algo importante, né, nessa história toda, né? Só para lembrar da importância das nossas procedências, né? Carmen, com a experiência boliviana, né, particularmente de Cochabamba, onde já tem muita coisa, né? Pablo, com as experiências que ele já tem também, a larga experiência que ele tem na América Latina, né? Carmen, não é, que Silveira, que tem esse pé lá na Fiocruz, né, Carmen? E com a cariocada toda, que é tão brilhante, não é? É tão brilhante, é tão sensível, né, a forma como se observam as coisas. É tão lembrar que nós somos herdeiros de coisas muito importantes, né? Dos povos andinos, não é? Da América Cisplatina, não é? do nosso Vale do Silício, né, Silene? Né? E lá do Império, né? Vindos do Império. Né? São coisas que são somente possíveis porque o Rio de Janeiro foi sede do Império, né, Carmen? Tem coisas que são somente possíveis lá no Rio de Janeiro, né? Além do sotaque, né, que é encantador, né? Bom, falando isso, desculpem a descontração, mas é que eu queria propor um seguinte encaminhamento, né? Se vocês, o que vocês acham disso, né? E estamos entre amigos, portanto, não precisamos de formalidades, não é verdade? Acho que dá para a gente avançar sem muitos prolegômenos, né? Sem muitas introduções, né? Ontem nós conversamos sobre a possibilidade de escrevermos um documento. Lembra? Né? De termos um documento, né? Um documento que mostra, digamos assim, os pressupostos teóricos que antecipam a constituição de uma rede e, simultaneamente, de um sistema. Né? É uma rede de pessoas, né? Enfim, de entes territoriais, de territórios, né? E de informações, né? Pessoas e informações, né? Certo, Simar? Eu proporia que nós pudéssemos desenhar um documento, não é? Que elaborasse teoricamente, eu diria conceitualmente, o fundamento dessas nossas iniciativas, né? E a começar da necessidade da informação. Tanto é que no nosso seminário a palavra informação ela aparece em destaque, não é?
ela aparece em destaque exatamente por isso, né? Porque essas sessões de trabalho, elas já aconteceram no evento anterior, né? Demos um pequeno avanço, mas nada significativo, e agora nós estamos nos colocando, pelo menos eu proponho que nós nos coloquemos, né, uma estratégia bastante pragmática, coloco dessa maneira, né? Então, conceitualmente, diria, eu acho que nós temos 3 pés importantes a serem levados em consideração num possível documento, né? Que seria, primeiro, a importância da informação no mundo de hoje, e não só no mundo de hoje, à luz da urbanologia, vamos dizer assim, né? O professor Milton Santos, especialmente num texto que ele escreveu no Cadernos do Ipur, né? Ele fala da necessidade da informação, e fala da necessidade de informação essa que está lá, distribuída, né? Espalhada por todo canto, não a informação do tecnocrata. Vocês repararam um detalhezinho só, não sei se você chegou a ver isso, Simar, só um detalhe, um parênteses. O professor Rafael lembrou-se das informações sensíveis. Ele tem um sistema de informações, né? Todas elas são disponíveis, mas tem algumas que somente são disponibilizadas mediante um contato mais próximo, né? O que significa que nosso sistema, só um parênteses, nosso sistema pode ter níveis de acessibilidade, né? A gente pode falar acessibilidade 1, acessibilidade 2, acessibilidade 3, seja lá o que for, né? Exatamente para garantir esse sigilo necessário para as informações sensíveis, porque tem muitas informações que são sensíveis. Nós vimos ontem quantas informações são sensíveis, né? E foi Tawane, né, Simar? Foi Tawane, né, que falou sobre... Ou foi a Tatiane Anazawa, que... exatamente. Ela que mostrou preocupação também com relação às chamadas informações sensíveis. Mas, fechando parênteses, né, eu diria a importância da informação no mundo de hoje. Compreender o território, porque o território ele é lido de baixo para cima. Hoje nós vimos, né, o quanto tem uma outra sessão, não foi ontem a sessão de informação, tudo, absolutamente, rigorosamente tudo, né? É objeto de captação de informação. Hoje, numa mesa que antecedeu da manhã, falou-se em... como é que fala? Acho que você estava... Não sei se alguém estava... Mas falou-se dos afetos, mapeamento dos afetos. Até isso. Chegou-se a falar nisso. Eu anotei em algum lugar. Né? Assim, os nossos afetos. Né? E também a condução de políticas que selecionam notícias a serem veiculadas destinadas a particularidades captadas pela essa malha de afetos. Olha só onde nós chegamos, né? Ou seja, se tem essa informação assim, imagine que nós possamos, eu acho que essa ideia dos territorialistas, né, é algo que seja de baixo para cima, não de cima para baixo. Acho que esse é o fundamento esse tipo de informação. Que aí eu vou... então, esse seria um primeiro elemento a ser levado em consideração, né? E outro elemento, eu tenho um esqueminha aqui que eu anotei, né? E um outro aspecto importantíssimo tem a ver com algo que ontem eu já havia dito a vocês, né? Num texto por uma outra globalização, né? E o professor vai falar sobre esse impulso que é possível no período histórico atual, onde os tecidos estão laceados e é possível encontrar nas frestas, né? Pablo, que conversamos ontem, né? Nas frestas encontramos elementos para colocar uma cultura capaz de reagir com potência para interrelacionar-se com potência diante das forças hegemônicas e particularmente com o Estado, né? Então, nesse contexto, Milton Santos vai falar de uma... Vou citar a frase tem um outro contexto, mas acho que se adequa ao que eu acho particularmente que diz respeito ao nosso esforço, que é gente junta, cria cultura.
Não, gente junta, cria cultura e, paralelamente, cria uma economia territorializada, uma cultura territorializada, um discurso territorializado, uma política territorializada. Eu acho que nós juntos, é isso que eu quero dizer, né? Cada um no seu pedacinho, nós estamos isolados, né? E somos portadores, né, de informações que conhecemos pelo fato de estarmos debruçados sobre os estudos do território, né? Mas nós estamos separados, mas agora junto não, ladamente, mas em grupo podemos fazer muita coisa, né? E acho que isto também, esse esforço de territorializar, de cultura territorializada, acho que reúne também todos aqueles que, porventura, queiram unir-se a esse esforço coletivo, né, de formar um grupo, né, que é a rede, né, começando por nós. Né? Esse é o segundo elemento. E outro elemento relacionado com isso, né, é o que hoje, Carmen, ficou translúcido, né? Da importância da chamada formação econômica social, né, o FES, né, Milton Santos propôs, enfim, não vou entrar no mérito do conceito, né, não interessa, mas não no momento, né, de que essas teorias são, particularmente essas relacionadas com o chamado espaço banal, territorializado, são teorias da mediação, são teorias que permitem mediar escalas, né, lá do bairrinho, achei bacana, desde a feijoada de quem lá, Carmen? A feijoada lá da Dona Cida, né? Yara, não sei se é Yara. Mas a feijoada de uma senhora que faz a feijoada lá no Quilombo, né? Aí, Pablo e Carmen, quando vocês vierem ao Brasil, vamos comer feijoada lá no Rio. Sim, sem dúvida. Né? Ou seja, desde esses lugares, esses pequenos lugares, né, até os nexos mais gerais, como a exemplo do que o professor Rafael nos mostrou com o seu sistema de informações africanos, né? Não sei como é que chama lá, esqueci o nome. Enfim. GeoAfrica, né? GeoAfrica, exatamente, Silene, exatamente, né? Claro, né, ele tem uma preocupação, né? Nós não temos essa preocupação, né? A nossa preocupação é geral, porque nós estamos falando da uma urbanologia, estamos como Darwin, né? Indo à Ilha de Galápagos e reconhecendo os bichinhos, né? Vamos ver o que a gente vai encontrar, acho que é um pouco isso, né? É um trabalho pioneiro, né? E, então, essa ideia, e Silene pode me auxiliar nisso, porque ela é autora de um dos capítulos do livro Brasil, século XXI, né? E que tem como coautora Milton Santos e Maria Laura Silveira, né? E Maria Laura Silveira, queria dizer a vocês que ela está bastante interessada em continuar o contato conosco. Quem sabe, proximamente, o próximo evento, a gente tem a presença dela nos ajudando a coordenar, a propor coisas, né? Bom, mas enfim, digo isso porque essa ideia da teoria das mediações, né, Silene, está logo nas primeiras páginas desse livro que é importantíssimo, né? O Brasil, século XXI. Né? E o professor, neste livro, ele vai falar que ao esforço que eles têm, diz respeito, né, a uma instância territorial de segunda, como é que ele chama isso? Eu anotei, Silene, segundo nível. Segundo nível, falando da União do Estado do Brasil como segundo nível, né? E depois as teorias menores, as teorias que explicam, o professor falava da grande teoria, que explicava o Brasil, e da pequena teoria que explica os lugares. E sempre se esforçava e nos convidava a fazer isso, né? Então, por exemplo, hoje, né, Carmen, cada expositor apresentou a sua pequena teoria, né? Tem uma teoria ali, né? E a teoria das mediações, né, envolve
a mediação de todas as escalas ou dimensões de análise, eu diria agora escala mesmo de análise, a teoria das mediações. Mas ele vai falar, porque o livro chama-se Brasil, século XXI, né, de uma ordem de segunda, quer dizer, de uma dimensão espacial de segunda ordem, que é a ordem do país. Eu fiquei encafifado, Silene, até vou perguntar para a Maria Laura se realmente minha interpretação está correta, porque a primeira ordem é o continente, é a América Latina. Né? Sim. Então, as mediações, né, viriam de todos os cantos, né, sedimentando escalaridades, né, chegando a necessidade da informação, a territorialização e as mediações constituem, diriam, né, um elemento que coloca ou reúne a constituição de um sistema e de uma rede. Então, era isso que eu queria propor, que nós pudéssemos fazer esse documento. Né? São 3 níveis, então, é isso, né? Três dimensões, né? Analíticas, 3 conceitos, né? Digamos, né? Não, não estou dizendo a informação primeiro, necessidade da informação é o primeiro? Exato. A necessidade da informação, a territorialização, né? A territorialidade relacionada com a junção, né, de gente e de pessoas interessadas no projeto comum, né? E as mediações, né? Mas assim, Simária, eu estou esboçando rapidamente o que pode vir a ser esse documento. Eu até me proponho fazer uma redação inicial, né, para a gente desenvolvê-la melhor, né, pelo menos estruturar. Se essa for a nossa deliberação. Manuel, eu entendo então que são os pressupostos teóricos desse documento. Conceituais, Conceituais. Isso. Bom, então, mas isso, para quê? Para desenhar um site. Um site com 2 abas, né? Quer dizer, um site com um domínio, com 2 subdomínios, vamos dizer assim, não é? Um domínio que quer dizer, um domínio geral, né? E um subdomínio relacionado com o sisal e um outro subdomínio relacionado com a rede. Coisa que a gente pode fazer rapidamente. E divulgar. Né? E aí veio que plantar, né? E aí, Simar, veja, o professor ontem já se predispôs a incluir-se nessa rede, né? Lembra-se? O Salvador. Salvador, né? Então já Exatamente. temos um parceiro. Né? Sim. E o que o professor Salvador tem é uma rede. Então, nós poderíamos fazer, inclusive, uma rede de redes. Né? Eu cheguei a ver, Carmen, qual é o sistema de informação geográfico predominante na Bolívia. Eu cheguei a ver, eu não me recordo exatamente que tipo de informação tem, como é que está. Né? Mas eu cheguei a ver. E é interessante. Não é? Assim como o da Colômbia eu fiquei encantado de ver, não é? Como é bem organizado, né? Tem os nossos do Brasil, né? Entende? Então, eu juntar tudo isso, eu acho que seria muito legal. Para daí, então, depois imaginarmos, sei lá, trabalhar conjuntamente para produzir material científico, não é? E coisas que tais, né? Mas primeiro firmar-se, e é algo que tem que ser plantado, né? Era isso, Marco, que eu queria apresentar. Eu achei interessante a proposta não proposta, quer dizer, já a iniciativa do Observatório de Mapeamentos Participativos que o Salvador comentou ontem, porque entraria também dentro desse, digamos assim, um subcapítulo aqui que seria o CISAL, né? Ou nessa ideia de conhecer o que já existe. Objetivamente não seria assim, né? Objetivamente seria
uma página, depois temos que ver qual é a estrutura que pode ter esse sistema, né? Mas seria um endereço onde há a informação que existe esse mapeamento. Tem várias redes, né, existentes já, não é? Não é isso? Nós podemos fazer um mapeamento dessas redes, mas com a preocupação de reuni-las com base em informações territoriais, não é isso? Não é? E na América Latina. Né? Eu sei que tem muita informação já feita, mas tem muita coisa feita. A exemplo eu acho que é muito interessante. Sim. Sim, a palavra. Pronto. Carmen Ledo, por favor, Carmen Ledo. Sí, primero realmente felicitar la iniciativa. Yo creo que Manuel toca un punto que es álgido, que tiene que ver con sensiblemente la información. Hasta el momento la información es poder, ¿no? Entonces, el tema de socializar la información, el tema de abrir la información en diversas dimensiones y fundamentalmente localizadas en el territorio, yo creo que es una tarea que podría contribuir a generar sensibilidades, ¿no? Ante todo, pensando en que los actores de la política pública tienen que saber dónde tienen que actuar. Entonces, en esa medida, creo que efectivamente felicito la iniciativa, es una demanda sentida. Considero que sensiblemente mucho de lo que tiene que ver con los sistemas de información geográfica han estado en una dimensión macro y que de una u otra manera este hecho de tener estos mapeamientos en términos de lo que la gente siente, de lo que la gente vive y combinarlos a través de información dura, nos ayudaría mucho a localizar dónde hay que actuar. Yo hablaría de un sistema de información para la toma de decisiones o para la sensibilización de los actores de la política pública que contribuyan a minorar el tiempo de sufrimiento de mucha gente, que ahí me parece fundamental tomar transversalmente el tema ambiental. Creo que tema agua, suelo, aire son temas que de una manera u otra van cobrando cada vez más fuerza en la explicación de los procesos de mortalidad, particularmente la gente más pobre. Entonces, en esa medida, creo que me parece la estrategia que plantea Manuel interesante, aunque yo vería la primera parte, la parte teórica conceptual, yo la vería como un proceso que lo iríamos alimentando poco a poco, y me parecería que el corto plazo tendría que ser el esforzarnos en generar este observatorio o esta articulación de este sistema de información territorial latinoamericano, que podría ir sumando poco a poco, pero que en realidad va a ser el insumo para generar documentos que nos ayuden también a articular a diversos grupos. No solamente, yo estoy pensando en que podríamos incluso sensibilizar a grupos de movimientos sociales, jóvenes, bueno, una gran cantidad de gente que podría beneficiarse con el uso de esa información. Entonces, efectivamente, creo que es un tema crucial. Considero que el tema de la información se ha vuelto, lamentablemente, en un obstáculo, por lo menos en materia de producción de conocimiento científico. La gente que tiene acceso es un grupo muy pequeño. Entonces, creo que esto nos ayudaría también a abrir los datos, a generar posibilidades de que las personas que deseen, porque yo estoy pensando en un observatorio que articule base también dato duro con sistema de información geográfica, y que podamos cliquear y saber dónde está Cochabamba, dónde está el Uruguay, dónde está Brasilia, dónde están los barrios pobres en Sao Paulo, no sé. Sí, estoy soñando en que podemos hacer algo que nos ayude también a conocernos, a entender, y quién sabe hacer emprendimientos colectivos, ¿no? Bueno, nuevamente felicidades, es una brillante iniciativa y ojalá lo podamos conseguir y podamos llevar adelante. Pablo, por favor. Sí, me parece muy importante todo lo que se planteó hasta ahora. Lo del documento base y su enriquecimiento a través de
del proceso de formación de todo este sistema, me parece clave. Ahora, el documento base, de todas maneras, tiene que tener un germen primario, digamos, vinculado con la urbanología y el concepto que se está engendrando tanto en los seminarios anteriores como en el actual, y que haya una predisposición de las diferentes participantes, sean instituciones o individuos o grupos, que, que de alguna manera estén de acuerdo con esa mirada, con contribuir a esa mirada, ¿no? Porque una de las cosas que lo que dice Carmen es fundamental, es decir, poder aunar finalmente o poder hacer interactuar los datos duros o los datos convencionalmente relevados o institucionalmente ya relevados con los otros ejercicios más participativos, más innovadores, más rupturistas. Pero el gran esfuerzo me parece que justamente está en cómo cambiar la mirada o las miradas. ¿Cómo cambiar? No, ya hay mucha gente, como hemos visto en las presentaciones, muchísimas años y años de trabajo de mucha gente en cambiar las miradas tradicionales. Eso no, acá no se va a inventar la pólvora, como se dice comúnmente en Uruguay, ¿no? Pero lo que sí es que cada una de esos cambios de mirada, en todos los aspectos, yo por acá notaba simplemente como ejemplo, ¿no? Esto, cuando se habla de informaciones sensibles, como bien recalcaba Manuel, o el tema de la cuestión afectiva, o, bueno, cómo se construye el concepto y cómo se construye el indicador, y y luego cómo eso se transforma en una mirada o en diferentes lupas, ¿no? Imaginemos lupas donde el técnico, el docente, el habitante, el líder sindical, en fin, el que sea que está analizando ese territorio, pueda ir construyendo a la vez la información y construyendo esa lupa, o sea, construyendo ese instrumento. Es una ida y vuelta en que para unos, de pronto, lo sensible se soluciona preguntándole a cada uno de los habitantes, ¿a ti qué te sensibiliza más? Y listo. Y entonces ahí ya nos quedamos tranquilos. Y hay otro que puede decir, no, mirá, en realidad vamos a preguntar eso, pero a preguntar otras cosas más para ver si su sensibilidad nace de los medios masivos de comunicación o su sensibilidad nace de las realidades y las tradiciones locales o quién sabe de qué. Es decir, creo que cada uno de estos temas, partiendo de una base firme de los principios y de la filosofía de base, permite desatar innumerables caminos de investigación, cada una de ellas riquísimo, ¿no? A mí me parece que es una construcción, tiene que ser una construcción alternativa que permanentemente esté custodiándose a sí misma de no caer en un sistema burocratizado, digamos, y donde todo esto pierda el sentido más no diría puro, sí, tal vez que sí, como jugábamos el año pasado de las palabras con Manuel, cuando pura urbanología, pura de pureza y pura de todo, ¿no? Pura, que es pura urbanología, ¿no? Y creo que ese es uno de los desafíos, cómo articular, yo por ahí el año pasado.
Congelou. Acho que é a tela do Pablo. Se congelou? Não tem como avisá-lo, né? Ahora sí. Eu acho que... Acho que voltou. No, simplemente, ahora sí. en tiempos de COVID, yo decía el año pasado o el anterior, desarrollamos una investigación que solamente se podía hacer en la oficina de cada estudiante y de cada docente, que era preguntarle al territorio a través de inventar adjetivos y preguntar, de la misma manera que uno dice, bueno, ¿cuál es el territorio de la vergüenza? ¿Cuáles son los territorios de la vergüenza en Uruguay o en Brasil? ¿Cuáles son los territorios cuadrados o redondos? ¿Cuáles son los territorios pequeños, ínfimos o infinitos? ¿Cuáles son los territorios del fuego, del agua, de la tierra, del viento? Es decir, cantidad de expresiones que tienen su sentido literal y también tienen sus múltiples sentidos culturales, porque seguramente para mucha gente, por ejemplo, en España conocí Tierra de Barros, es toda una zona que tiene como nombre Tierra de Barros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, cada uno podrá pensar que es de una manera, pero en el lugar la tienen nombre. Entonces, a lo que voy es que esto me parece que es una idea fantástica, como ya lo vimos antes, y que tiene que tener ese germen de innovación, pero no una innovación que venga a alimentar más de lo mismo, sino que venga a reafirmar y descubrir otras cuestiones de la urbanología, ¿no? Digamos, proclives a la urbanología. No sé si quedó más o menos claro lo que quise decir. Sí. Manuel, por favor. Você está mutado. Obrigado. Eu não pensei em gerar informação, mas de juntar informação, não é? De juntar, não é? As informações já estão, por exemplo, hoje tem um monte de informações, Carmen tem um monte de informações, né, Carmen, lá na área de Cochabamba, não é? Você, Suzane, uma série de informações já coletada, sistematizada, digamos assim, com identificação de fonte, não é isso? De autoria, claro. Eu entendo assim, viu, Pablo, de um depositório de coisas que já estão prontas. Né? Não foi assim que você entendeu? Acho que não, né? ¿Fue así que se había entendido, Pablo? Bueno, esa es una. Luego vendrá la posibilidad de generar en cada grupo de investigación y de trabajo otras maneras que se vayan generando y que se vayan volcando. Isso não posteriormente, né? No início... Sí, claro. No, posteriormente. Sí. No início, eu imaginei que pudéssemos... Não vai dar para ver, né? Não, eu fiz um desenho aqui. Um desenho que é assim, tem umas informações de cima para baixo, que são as informações que a gente coleta das fontes oficiais, mas que estão dispersas. Quando a gente pega as estatísticas da ONU, por exemplo, né? Ou as estatísticas mundiais, elas são tendenciosas, não é? Elas juntam o que elas querem juntar, não é? Agora, eu acho que o bacana seria a gente pegar a informação de oficiais, né, dos nossos centros de produção de estatísticas, né, institucionais, colocá-los um a um, do lado um do outro, né, num mapa, né, podemos fazer isso, e ao mesmo tempo a informação que vem de baixo para cima, que é essa que a gente vai alimentando com as redes de colaboração, né. E eu pensei modestamente dessa maneira, porque isso que falei é fácil de fazer, né? Isso que eu falei. Tecnicamente, isso é fácil, não é difícil de fazer, né? Esse sistema, né? E sabe, Pablo, você falou assim de um lugar, então, eu tenho já reservei um domínio chamado urbanologia.com. Poderíamos, talvez, colocar... Excelente. Entende? Quer dizer, primeiramente, é urbanologia.com e essas abas já dentro dessa estratégia, né?
Entende? Quer dizer, acho que seria uma... Eu pensei nisso, né? Eu pensei... Quer dizer, pensei que isso pudesse ser um primeiro passo. À medida que isso fique mais complexo, né? Aí, então, a gente pode imaginar formas diferentes. Por exemplo, como é que chama aquilo lá? A Carmen Ledo conhece melhor do que eu, mas são bancos de dados, como é que chama? Relacionais, não sei dizer. Tem uns Não, bancos de dados. tem os metadados. Isso, não, sem ser metadado. Eu não sei como é que chama, mas... Bom, enfim, são coisas complexas, coisa para gente grande, que eu não sei muito bem o que é, né? Mas, à medida... Suponhamos que nós produzamos, né? Produzamos? Como é que fala, Carmen? À medida que a gente venha produzir, né, coisas mais complexas, né? Aí talvez migrar para um outro site e tal, mas embrionariamente ficar coisa modesta, né? Uma coisinha modesta. Que precisa ter um servidor, né, Manuel? Perfeito, sim. Isso, Silene, perfeito. Mas no momento dá para fazer de uma forma bem sensível, ia falar sensível, olha, veio Sensília. bem simplificadinha, né? Bem simples, né? E aí, eu acho o que Carmen fala, não é? Com relação a... Carmen Ledo acabou de dizer, nossa, eu fico escrevendo os papéis, sim, aqui, não é? Gerar civilidades, né? Que Carmen falou, é tão bonito isso, né? Alimentar a política pública, né? Eu acho que nós podíamos ter, digamos, um texto, digamos assim, mais conceitual e um texto voltado à aplicabilidade do que pode resultar isso, do que nós esperamos que isso venha a resultar, né? Acho que nesse texto poderia reunir essas duas, a parte conceitual, digamos assim, uma base conceitual, né? Porque, afinal das contas, nós estamos falando de uma ciência, né? Estamos tentando constituir uma ciência, reconhecendo que a informação é necessária para ela, né? Então, precisamos primeiro reconhecer, quer dizer, constituir quais são as bases que instituem as nossas duas propostas, que são uma só, né? A rede e, ao mesmo tempo, o sistema, né? E aí alimentar também com essas potenciais resultados que esperamos que isso resulte, né? Sim. Manuel, eu acho muito feliz a ideia de ter um documento base, pensando na urbanologia e com esses 3 conceitos que você colocou. E em relação à teoria das mediações, de fato, a gente pensa em algo multiescalar. Então, aí entra o que você disse que seria o site, ou dentro do site, essa ideia da rede de redes de uma forma multiescalar. Sim, mas quer ver, eu fico até... Eu não sei como é que isso pode vir a ser, né? Mas eu gostaria de ter um mapa da América Latina. Um mapa da América Latina, né? Ontem quem falou foi o professor que falou do alfinete, de alfinetar, sim, né? A gente vai colocando alfinetes, né? E eu acho, Pablo, quando a gente vai colocando os alfinetes, em espanhol é alfinete? Alfileres. Então. Alfileres. Sim. Alfileres. Então, à medida que a gente vai colocando os alfinetes, digamos assim, né? O vizinho vai falar, opa, eu não tenho um alfinete. Eu acho que isso causa não sei, é o que eu espero, né? Que isso cause um contágio, né? A gente possa começar dessa maneira. E aí, sim, né? Um mapa
para a gente mostrar a informação, o que tem de informação em cada lugar, não é isso? Mas também a tradução na forma de um banco de dados, né? Não só o georreferenciado, né? Quer dizer, a posição relativa da informação, a procedência da informação, né? Onde é que ela veio, não é isso? Mas também um quadro, a tradução na forma de um quadro possível de ser pesquisado por assunto, por lugar, né, por tema. Aí Sim. é uma base de Eu acho mais. que, sim. As duas Eu coisas acho que isso também vai junto com o que falou a Carmen Ledo, dessa ideia de ter, vai ser uma rede de redes e a gente já mapear os mapeamentos, quer dizer, sim, poder sim. colocar o que já existe, Juntar, junto, no caso, juntar. Juntar. E isso eu acho uma ideia muito boa também para a gente poder fazer no site. E algo que é factível de se fazer. E nós podemos ajudar também, Manuel, no sentido de colocar eu e o professor Ednelson também, no sentido de ter... porque cada observatório, cada base de dados tem o seu dicionário de variáveis, tem a sua lógica. E o que eu estava falando é a questão de ter esses dicionários também para poder qualquer pesquisador ou iniciativa ou alguém da área do governamental possa vir e colocar essa informação. Sim, é multidimensional, que chama banco multidimensional. Não é? Acho que esse é o Exatamente. termo. Quando você pode associar variável com territórios disponíveis. Sim, Carmen? Não, estou pensando aqui, estou ouvindo vocês e essas ideias todas, e estou pensando em que medida poderia ter alguma contribuição, e aí estou começando, né, de como se fosse tábula rasa aqui. O que é que poderia... Primeiro, eu penso o seguinte, acho bem interessante a ideia do texto conceitual e de um texto da aplicabilidade, não sei o que o Manuel falou, mas, em primeiro, assim, medida mais pragmática, né? Eu não tenho uma equipe para trabalhar nisso, mas poderia tentar fazer um levantamento primeiro da instituição onde eu trabalho, né? Quais são os mapeamentos já existentes, e tem um trabalho que é feito em mais de 100 favelas, que foi apresentado hoje, né, pelo Richards, e os trabalhos de vários grupos, digamos, né, sociais que tem aí, que eu acho uma coisa interessante, né, que esse mapeamento, olha, eu vejo um trabalho imenso, porque aí seria interessante estudar cada um deles, qual é o seu processo, como se originaram e quais são, né, as metas, o que está sendo né, reivindicado, o que está sendo estão formando grupos de planejamento urbano popular, né? Mediante essa associação, assim, esses grupos em várias cidades durante a pandemia que conseguiram, né, segundo várias informações, né, que conseguiram se desenvolver, né, propostas digamos, de soluções ou de cuidados durante a pandemia, porque eles já eram organizados coletivamente em termos de sua sobrevivência nos seus respectivos territórios. Então, existem de escalas, né, dimensões diferentes, né, de redes, de associações. O que é isso? Né? Conhecer essas redes e como é que elas atuam, quais são os objetivos, o que se tem. Tá, desculpa, Manuel. Imagina, desculpa aí. A Tamara, que trabalha, eu acho, com a questão mais tecnológica, digamos, né, das redes, eu acho, amanhã tem uma mesa dela, né? Eu não tenho acompanhado o trabalho de Tamara, mas, assim, aí da universidade poderia se ver lá na UFRJ e na Fiocruz, com os grupos que eu conheço. Poderia tentar ver informações, porque eu, particularmente, não tenho. Agora, fiquei muito feliz de você dizer que a Maria Cláudia Silveira é interessada, porque
assim, achei muito boa a fala dela, e ela traduz o que muitos de nós falamos, né, a respeito, né, dos nossos mestres e do pensamento de Milton Santos e outros, e ela fala construindo um pensamento. Eu achei muito legal isso, para ter um avanço e termos, né, dessa possibilidade, dessa perspectiva, né, de uma urbanologia, trabalhar, né, numa reflexão que ela se supere, né, os próprios mestres, no sentido de que temos o legado deles, mas que esse legado pode ser apropriado e pensado no sentido de qual é o sentido, né? Qual é o sentido dessa ação, da construção dessas redes ou desse conhecimento do que existe. Primeiro, o conhecimento, né, do que existe. Um pouco fiquei pensando alto, porque eu não tenho um trabalho meu nesse sentido, e tenho contato com as pessoas que estão nesses grupos. Posso tomar a palavra? Tá. Depois eu vou te mandar o convite para a feijoada. Vai ser amanhã, Ferreira Diniz. Tá? Tem aqui, já tem um convite de 12 às 16 horas. Dá um pulo no Rio, a gente vai à feijoada. Mas sabe, Carmen, eu não vejo dessa maneira, não, sabe? Eu vejo de uma maneira bem mais simples. Primeiro que eu acho que é um trabalho voluntário. Não, eu acho que é um trabalho voluntário nosso, sabe? Trabalho voluntário. É um trabalho de coletar, de coletar. Eu acho que não há necessidade de termos... vamos colocar uma tela diferente dessa? Que vai ficar muito ruim assim, né? Pode ser assim? Fica melhor, né? Eu fico me vendo aqui, é um susto. Eu já fiquei assustada, com a imensidão de demandas que poderiam... Né, mas eu acho que não é assim, eu acho que não é dessa maneira. A juventude, atualmente, eu não sei se em espanhol tem sentido, mas fala assim, vamos fazer uma coisa suave. Tem sentido o espanhol? Suave, Carmen. Nada de pressão. Se for pressão, se tiver dor, não vale. Não é por aí, né? Mas é assim, você lembrou de alguém ou de alguma coisa, basta você entrar no sistema do site, postar lá e automaticamente a gente coloca no site. Pronto, acabou, mais nada. Agora, quem vai divulgar a informação é responsável por ela, né? Não é isso? Então, a gente lá, quando o sujeito... tem um código de conduta, né? Quando o sujeito propõe uma informação, ele está se responsabilizando pela informação. Não é isso? A gente não pode ficar vigiando como é que foi feito. Eu vejo, Carmen, mais como uma rede de colaboração, sabe? Então, viu, Carmen, eu vejo dessa maneira, muito suave, muito suave, sabe? Começou a complicar, porque não é, como diria o Robert Venturi, né, Pablo, a resposta da complexidade não é a complicação. Complicou, não é por aí, né? Vamos fazer uma coisa simples. Eu poderia fazer o seguinte, agora não tenho condições, mas poderia começar fazendo esse esboço desse texto, a gente vai juntando coisas, tal, né? E depois a gente pode inaugurar o site, que já está pronto, né? Ele já existe, colocar esse texto nesse site, divulgar esse site, fazer o Instagram, né? Porque eu aprendi que Instagram, todo mundo tem que ter Instagram, né? Faz um Instagram. Eu não sabia, né? Faz um Instagram e começamos, né? E a coisa vai, como diz o Pablo, não vamos inventar a pólvora. Aqui, Pablo, a gente fala, não vamos inventar a roda. A roda, né? Não vamos inventar a roda, né? A gente simplesmente vai juntar. A urbanologia é a arte de juntar, eu acho, sabe? É a ciência do juntamento, né? Vamos juntar coisas, né? E isto territorializa, entende? A territorialização é resultado dessa junção, entende? É isso que acho bonito, que a gente pode ensaiar. Eu sei que parece um pouco assim esotérico, sei lá, um pouco metafísico o que eu estou dizendo, mas não é. É muito a Carmen está ali, mas é muito simples. Carmen, aqui no Brasil, nas feiras livres,
sabe, feira livre, que você come pastel, essas coisas, né? Carmen, sabe que eu estou comendo aqui em casa? Estou apaixonado. Encontrei um lugar que só vende saltenhas. Bolivianas. Bolivianas. Né? Muito bom, muito bom. La Cholita chama. Né? Então, mas lá aqui no Brasil a gente come pastel. Pastel de salteña. Bueno, tal vez Pablo conoce también la salteña tucumana también. ¿Qué es una empanada, no? Es Son una empanadas, empanadas. pero Sí. com picante adentro e com Sí. Que delícia. Muito bom, né? Eu fico até com azia. Muy bueno. Mas assim, mas na feira, faltando da feira, né? A feira, os feirantes falam assim, como é que é? Que eles anunciam as suas mercadorias e dizem assim, qualquer um faz, não contém pregos, não, qualquer criança faz, não contém pregos nem tampouco parafusos. Não sei se deu para entender. Deu para entender? Que assim, nós vamos fazer uma coisa que qualquer criança faz, porque não vai ter nem prego nem parafuso. Eu penso que é simples fazer isso, sabe? Eu tenho essa Interessante. esperança. Eu acho que vai ser um bom encaminhamento. Correcto. E até para o próximo encontro, o próximo seminário, já termos algo assim, esse documento base, que a gente possa também colaborar. Está andando, cara, Simar. Eu tenho pressa. É uma leveza, Ótimo. né? Dessa forma, é uma forma leve, eu acho. Leve. Isso... Não, é assim, vamos fazendo, e se fazer, fazendo, né? E fé em Deus e pé na tábua, né? Vamos acreditar que isso é importante, né? Eu acho que poderia ser assim. Começar com humildade, né? Com humildade. Então, o que vocês acham? Poderíamos encaminhar como agenda, né, que é a nossa conversa de hoje, né? Esses 2 pontos, fazer um documento e iniciar uma plataforma para colher informações do CISAL e da rede territorialistas. O que vocês acham? Sí. Né? Perfecto. Encontrar um mapa bem bonito da América Latina. Eu não conheço um mapa bonito. Bonito não, assim, uma boa malha digital, né? Vocês conhecem a malha digital boa da América Latina? Será que na CEPAL não tem alguma opção? Tem. Eu tenho uma malha digital, mas ela não é muito boa. Bom, mas enfim, a gente vai aperfeiçoando, né? E é tão bonito isso, né? Não sei se vocês gostam de fazer mapeamentos, né? Mas eu gosto muito, né? De fazer essa função de geocódigo, sabe? É bem bonito, né? Dá para fazer uma coisa bem bonita, né? Né, Silene? Para quem sabe. É lindo, é lindo. Não, mas poria uma imagem de satélite também? Claro. Poria também uma imagem de satélite da América Latina? Claro, né? Aí eu acho que o pessoal do INPE pode nos ajudar, né, Silene? Ou a própria... Eu não sei, a Sandra, eu acho, né? Pode pelo menos dar o caminho das pedras. Nossa, a Sandra. Porque... Então... Você fala com ela? Falo. Olha, tá vendo? Mas, é suave. Manuel, claro. Neste domingo, eu vou acompanhar uma assembleia dos moradores de um conjunto habitacional ao qual nós damos um apoio técnico, né? E eu vou agora perguntar às lideranças conhecidas um pouco sobre esses pontos, assim, que como eles estão articulados em rede, né? De que maneira? Aí eu penso, tem o dicionário Malhieri Franco, ele é interessante e me lembrou quando vocês falaram nos dicionários, e ele é interativo também, né? Você tem essa possibilidade de propor e aí você se responsabiliza, né, pelo seu texto. Como é que as informações sejam protegidas? Não sei.
Sim, mas aí a gente podemos imaginar critérios, né, de triagem, né? Porque aí tem que ter CPF, sabe? A informação tem que ter uma certa... Uhum. Né? Tem que ter procedência a informação, né? O informante, ele tem que ter procedência. Tudo bem, eu sei que o CPF não garante nada, né? Mas a gente pode encontrar formas de proteger, não é, a informação. Só, por exemplo, no sistema, a gente pode colocar o ponto e pode dizer o seguinte: olha, qualquer pessoa que tiver uma informação contrária à divulgação dessa informação, envia um e-mail. Pronto, a gente deleta. Não é? Sabe, nós temos que ficar isentos. Nós estamos levantando a informação, né? E, claro, com certa garantia da procedência da informação, né? Mas também podemos fazer um trabalho mais geral, me refiro àqueles que visitarem o site, ao verificarem alguma irregularidade na divulgação da informação, que aponte. Não é? Porque a gente fica fora disso, né? Um outro comentário... fora disso, né? Tá certo. Só um comentário aqui adicional, que a gente já está com mais 10 minutos aqui. É só comentar sobre a doutora Tônia Xavier disse que ela pode colaborar com o CISAL e, inclusive, com alguns dos projetos que eles estão desenvolvendo. Por exemplo, o BDC Favelas, que é um projeto que ela comentou na sessão de anteontem, e que pode ser integrado dentro desse site que vai ser montado. Né? Claro. Agora, imagine você, Simar, alguém de outro país tomar contato com essa informação. Não é legal? É muito legal, né? Bom, queridos, o Simar já disse que o tempo passa. Infelizmente, Carmen, eu não tenho como lhe oferecer uma empanada. Eu tenho 3 empanadas ainda. Nós temos empanada virtual. Uma delícia, adoro empanada. Eu gosto da empanada de caldo, de sucre. Aquela que você come com colherinha, né? Muito bom. Se nota que estamos en la hora que se aproxima el jantar, ¿no? Bom, podemos encerrar? Sim, com esse encaminhamento, eu acho que ficou muito bom. Eu faço uma proposição, tá? Assim que der. Perfeito. Tá bem, então. Muito bom. Então, e assim a gente vai... Muito obrigado pela participação de todos, então. Bueno. Abraços, cuídense. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Nos vemos, querida. Tchau, adeus. Tchau, pessoal. Tchau, vocês todos.